Olá! Dando continuidade ao nosso estudo de progressão aritmética, nesta aula veremos as propriedades e soma dos termos. Propriedades de uma progressão aritmética. Em uma progressão aritmética qualquer de n termos e razão r, observam-se as seguintes propriedades. Primeira propriedade. Qualquer termo de uma progressão aritmética a partir do segundo é a média aritmética entre o anterior e o posterior. Como que eu calculo a média entre dois números? Se eu tenho dois números, 2 e 6, e quero calcular a média entre esses dois números, a média será igual. Para calcular a média, basta eu somar esses dois números e dividir por 2. Ou seja, isso aqui resultará em 2 mais 6, 8. Dividido por 2, 4. Então, a média entre os números 2 e 6 é igual a 4. Então, se eu tenho uma progressão aritmética qualquer, cujo primeiro termo é a 1, o segundo é a 2, o terceiro é a 3 e assim sucessivamente. O antepenúltimo termo será a n menos 2, o penúltimo termo será a n menos 1 e o último termo será a n, pois a progressão aritmética tem n termos. Então, a média aritmética, cada termo a partir do segundo é igual à média aritmética entre o anterior e o posterior. Então, quem que seria o A2? O A2 eu posso dizer que ele é a média aritmética entre o A1 e o A3, pois A1 é o termo anterior e A3 é o termo posterior em relação ao A2. Mesma coisa com o A3. O A3 é a média aritmética entre o A2 e o A4. Quem que é o A4? É a média aritmética entre o A3 e o A5. E quem que é o AN-1? O AN-1 é a média aritmética entre o AN-2, que é o anterior a ele, e o AN, que é o posterior a ele. Então, qualquer termo de uma progressão aritmética a partir do segundo termo é a média aritmética entre o termo anterior e o termo posterior. Exemplo. Encontre o valor de x na progressão aritmética. Bom, nós vimos que qualquer termo a partir do segundo é a média aritmética entre o termo anterior e o posterior. Então, aqui x pode ser escrito como: quem que é o termo anterior do x? É o 5. Então, 5 mais o termo posterior, que é o 11, dividido por 2. Então, x é a média aritmética entre 5 e 11. 5 mais 11 dá 16. 16 dividido por 2, que dá 8. Portanto, x é igual a 8. Segunda propriedade. Em toda a progressão aritmética, e aqui estou escrevendo uma progressão aritmética de forma genérica, tem-se que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então aqui eu tenho essa progressão aritmética escrita de forma genérica. Quais são os extremos dessa progressão aritmética? São os termos da ponta. Aqui o primeiro termo e o último termo são os extremos dessa progressão aritmética. E quais que são os termos equidistantes dos extremos? Equidistantes significa mesma distância. Termos que possuem a mesma distância dos extremos. Quais que são eles? Aqui, por exemplo,
O A2 e o AN-1 são termos que possuem a mesma distância dos extremos, são equidistantes dos extremos. Então, o que a minha propriedade diz? Que a soma de dois termos equidistantes dos extremos, nesse caso o A2 mais o AN-1, é igual à soma dos extremos, ou seja, A1 mais AN. Bom, mas esse não são os únicos termos equidistantes dos extremos. A3 e AN-2 também possuem a mesma distância dos extremos. Bom, então A3 mais AN-2 também é igual à soma dos extremos, A1 mais AN. E o A4 e o AN-3 também são equidistantes dos extremos. Então, A4 mais AN-3 também é igual ao A1 mais o AN. Bom, portanto, como a soma de todos os termos equidistantes dos extremos são iguais à soma dos termos, eu posso escrever essa igualdade. A2 mais AN-1 é igual ao A3 mais AN-3, que é igual ao A4 mais AN-3. Isso aqui será igual ao A1 mais AN, que é a soma dos extremos. Aqui temos um exemplo. Na progressão aritmética, tem-se que... aqui note que... Quais são os extremos dessa progressão aritmética? É o 1 e o 23. Então, se eu pegar termos equidistantes dos extremos, por exemplo, o 13 e o 21, isso será igual à soma dos extremos. Então, 3 mais 21 é igual à soma dos extremos, 1 mais 23. Isso aqui dá 24. Mesma coisa se eu pegar outros termos equidistantes dos extremos, por exemplo, o 5 e o 19. Isso aqui dá, a soma desses termos é igual à soma dos extremos, que dá 24. Mesma coisa se eu pegar o 7 e o 17. A soma desses termos é igual à soma dos extremos, que é igual a 24. E a mesma coisa se eu pegar o 9 e o 15. A soma do 9 com 15 é igual à soma dos extremos, que dá 24. E finalmente, a soma, se eu pegar 11 e o 13, se eu somar esses termos, isso será igual à soma dos extremos, que também dá 24. Uma observação aqui. Em uma progressão aritmética de número de termos ímpar, existirá um termo central, que será a média aritmética dos extremos desta PA. Então aqui nós temos um exemplo. Encontre o termo central da progressão aritmética. Então repare que aqui nós temos um número de termos ímpar. Aqui nós temos 7 termos. Ou seja, o número de termos é n igual a 7. Então aqui existe um termo central, um termo que está bem no meio dessa progressão aritmética, que nesse caso ele está sendo representado pela letra X. Então o que a minha observação me diz? Que se existe o termo central, ele será igual à média aritmética dos extremos dessa PA. Bom, os extremos dessa PA é 1 e 19. Para calcular a média entre 1 e 19, basta somar esses dois números e dividir por 2. Então, x será igual a 1 mais 19 dividido por 2. 1 mais 19 dá 20. Dividido por 2, isso aqui dá 10.
Portanto, x é igual a 10. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Gauss é considerado um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Nascido na Alemanha, de família muito simples, foi uma criança prodígio. Conta-se que antes de completar 10 anos de idade, em uma aula, seu professor, querendo manter os alunos por um bom tempo em silêncio, pediu que somassem todos os números de 1 a 100, isto é, 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100. E para a surpresa do professor, depois de alguns minutos, Gauss disse que a soma era 5050. Para descobrir o resultado tão rapidamente, Gauss utilizou o seguinte raciocínio. Ao agrupar os termos dessa adição de forma conveniente, o resultado dá sempre 101. Então, como é que Gauss percebeu isso? Bom, primeiro vale ressaltar que essa sequência aqui de 1, 2, 3, 4, 5 até 100, isso aqui é uma progressão aritmética. Essa sequência aqui é uma progressão aritmética de razão R igual a 1. Basta pegar qualquer termo dessa sequência, por exemplo 5, e subtrair o anterior, que o resultado sempre vai dar 1. E isso é igual a razão. Então isso aqui é uma progressão aritmética de razão igual a 1. Então vale a propriedade que nós vimos anteriormente, que a soma de termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Então aqui ele somou os extremos dessa progressão aritmética e somou todos os termos equidistantes dos extremos. E viu que o resultado dava sempre 101. Bom, como inicialmente tinha 100 parcelas, aqui inicialmente tinha 100 parcelas. E como ele somou esses números de 2 em 2, então ele ficou com 50 parcelas iguais a 101. Então, para calcular essa soma, bastava multiplicar 50 por 101. Chegando à conclusão que essa soma dá 5050. Assim, a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 até 100 é igual a 5050. Para compreender como Gauss chegou ao resultado, representa-se por S essa soma. Depois escreve-se a mesma soma na ordem inversa. E em seguida, soma-se as duas parcelas termo a termo. Então, primeiramente, nós representamos por S a soma dos números naturais de 1 a 100. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 97 mais 98 mais 99 mais 100. Essa soma representamos por S. Depois escreve-se a mesma soma na ordem inversa. Então, vou escrever essa mesma soma, só que na ordem inversa. Vou pegar os termos da direita para a esquerda. Então, vou começar com 100. 100 mais 99 mais 98 mais 97 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. E em seguida, soma-se as duas parcelas termo a termo. Então, aqui eu tenho uma equação que eu posso chamar de equação 1 e aqui eu tenho uma segunda equação que eu vou chamar de equação 2. Então, o que eu vou fazer agora é somar essas duas equações. Somar a equação 1
com a equação 2. Como é que eu somo essas duas equações? Eu somo tudo que está... Eu somo o membro do lado esquerdo da primeira equação com o membro do lado esquerdo da segunda equação. Então, do lado esquerdo vai ficar S mais S igual... E aqui eu vou somar o membro direito da primeira equação com o membro direito da segunda equação. Só que eu vou somar de forma conveniente. Eu escrevi de forma inversa, na ordem inversa, a segunda equação, porque é conveniente somar o 1 com 100. Então aqui vai ficar 1 mais 100, mais o 2 com 99, mais o 3 com 98, mais o 4 com 97, mais reticências, aqui o 4 com o 97 com 4, mais o 98 com 3, mais o 99 com 2, mais o 100 com 1. Bom, então, aqui do lado esquerdo, S mais S dá 2S, 2 vezes S, igual... Bom, reparem que a soma de todas essas parcelas dá igual a 101. Então, aqui fica 101 mais 101 mais 101 mais 101 mais reticências mais 101. Todas as parcelas aqui são iguais a 101. Bom, então aqui, como eu tinha 100 parcelas nas duas equações, eu somei termo a termo, então aqui, nessa minha equação, eu continuo tendo 100 parcelas, iguais a 101 agora. Então eu posso escrever que 2S é igual ao número de parcelas, que é 100 vezes 101. E para isolar S, basta pegar esse 2 que está multiplicando S e passar ele dividindo o membro do lado direito dessa equação. Portanto, S é igual a 100 vezes 101 dividido por 2. Dividido por 2. Isso aqui é igual a 100 dividido por 2, é igual a 50 vezes 101. Isso aqui é igual a 5.050. Então, essa é uma forma de compreender o raciocínio que Gauss teve. E de modo geral, se a sequência, essa sequência aqui, uma progressão aritmética escrita de uma forma genérica. Então, se essa sequência é uma progressão aritmética de razão R, pode-se escrevê-la na forma: o primeiro termo é o A1, o segundo termo basta somar a razão ao primeiro, o terceiro termo eu posso escrever como A1 mais 2R, basta somar o primeiro termo à razão, que eu chego à conclusão que o terceiro é A1 mais 2R. E assim sucessivamente. O último termo é AN. O penúltimo eu posso escrever como AN menos a razão. E o antepenúltimo eu posso escrever como AN menos a razão de novo, que fica AN menos 2R. Então, posso representar essa progressão aritmética dessa forma. Bom, assim, eu posso utilizar o mesmo raciocínio anterior.
calcula-se a soma dos n primeiros termos dessa progressão aritmética, que nós vamos indicar por Sn. Então, Sn será a soma dos n primeiros termos dessa progressão aritmética, ou seja, A1 mais A1 mais R mais A1 mais 2R mais AN menos 2R mais AN menos R mais AN, soma dos n primeiros termos. Agora eu vou utilizar o mesmo processo que eu utilizei anteriormente. Vou escrever essa expressão aqui na ordem inversa, da direita para a esquerda. Então, AN mais AN menos R mais AN menos 2R mais A1 mais 2R mais A1 mais R mais A1. E agora eu vou somar essas duas equações. Posso chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2. Então, vou somar essas duas equações. Então, somando essas duas equações, membro a membro, somando os membros do lado esquerdo, fica Sn mais Sn. Isso aqui é igual. Aqui, vou somar esse termo com esse. A1 mais AN. Então, vai ficar A1 mais AN. Mais esse termo eu vou somar com esse. Só que repare que quando eu fizer essa soma, mais R vai cancelar com menos R, vai dar zero. Então, vai ficar A1 mais AN também. Mas, agora eu vou somar esse termo com esse. Só que aqui 2R vai cancelar com menos 2R. Então, vai ficar A1 mais AN também. Mais, aqui agora eu vou somar esse termo com esse termo. Só que, de novo, menos 2R vai cancelar com 2R. Então, aqui também vai ficar A1 mais AN. Mais, agora eu vou somar esse termo com esse. Só que menos R vai cancelar com mais R. Então, aqui vai ficar A1 mais AN. E, por último, vou somar AN com A1. Então, vai ficar A1 mais AN. Então, aqui do lado esquerdo, Sn mais Sn, posso escrever como 2 vezes Sn. Isso aqui é igual. Aqui note que eu tenho n parcelas iguais a 1 mais a n. Então, como eu tenho n parcelas, eu posso escrever como a1 mais a n vezes n, vezes o número de parcelas que eu tenho. Agora, para isolar o Sn, basta pegar esse 2 que está multiplicando e passar dividindo o membro do lado direito. Então, Sn é igual a 1 mais a n, que multiplica n dividido por 2. Então, aqui eu acabei de chegar numa fórmula que calcula a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. E o que nós vamos ver a seguir é alguns exercícios utilizando essas fórmulas que acabamos de demonstrar. Exercício 1. Calcule a soma dos 10 primeiros termos de uma progressão aritmética. Bom, eu sei que a soma dos n primeiros termos é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Essa fórmula foi que eu acabei de deduzir.
Então, o que nós vamos usar para calcular a soma? Bom, eu quero a soma dos 10 primeiros termos. Então, eu quero S10, a soma dos 10 primeiros termos. Então, isso é igual a A1 mais. Aqui N eu estou substituindo por 10, então aqui vai ser A10, vezes N é igual a 10, então aqui vai ser 10, dividido por 2. Bom, o A10, o A1 eu sei quem é. Que é... O A1 vale 38. Então aqui eu já posso substituir por 38. Mais A10 vezes 10 dividido por 2. Mas eu ainda não sei quem é o A10. Mas posso descobrir. Eu tenho a fórmula do termo geral. A N é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Bom, eu quero calcular A10. Então aqui eu vou substituir N por 10. Então, A10 é igual ao A1, que vale 38, mais N menos 1, ou seja, 10 menos 1, N vale 10, vezes a razão. Aqui a razão dessa progressão aritmética vale 4. Note que se eu pegar qualquer termo, por exemplo, 42, e subtrair o termo anterior, isso aqui me dá 4. Então, aqui a razão vale 4. Então, o 10º termo é igual a 38 mais 9 vezes 4. Então, A10 é igual a 38 mais 9 vezes 4 dá 36. Então, A10 é igual a... então A10 é igual a 74. Bom, então eu sei que o 10º termo dá 74. Eu posso substituir aqui na minha expressão. Então, a soma dos 10 termos é igual a 38 mais 74, que multiplica 10, dividido por 2. 38 mais 74, isso aqui dá 112, vezes 10, dividido por 2. 112 dividido por 2, isso aqui dá 56, vezes 10, que dá 560. Então, 560 é a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão aritmética. Questão número 2. Uma progressão aritmética tem 20 termos e a soma do segundo com o 19º é 10. Então, aqui eu tenho uma progressão aritmética de 20 termos. Então, eu posso escrever A1, A2, A3, até o AN-2, AN-2, AN-1 e o AN. Mas como são 20 termos, eu posso escrever, como eu conheço o número de termos, eu posso escrever que aqui é o A18, aqui é o A19 e aqui é o A20, o 20º termo. Então, eu sei que a soma do 19º, do segundo com o 19º, então, o segundo termo somado com o 19º é igual a 10. Reparem que o segundo e o 19º são termos
equidistantes dos extremos da progressão aritmética. Bom, e a propriedade que nós vimos anteriormente diz que a soma de termos equidistantes de uma progressão aritmética é igual à soma dos extremos. Então, isso aqui também é igual à soma dos extremos dessa progressão aritmética, ou seja, A1 mais A20. Então, A1 mais A20 eu tenho que vale 10. Então, A1 mais A20 é igual a 10. E qual a soma de todos os termos dessa progressão aritmética? Bom, a soma dos n primeiros termos é A1 mais AN, que multiplica n, dividido por 2. Bom, quero somar todos os termos. E eu sei que tem 20 termos essa progressão aritmética. Então, n vale 20. Então, aqui fica A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Bom, mais A1 mais A20 eu já sei que vale 10. Então, aqui eu posso substituir por 10. Então, fica 10 vezes 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Então, fica 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 100 é a soma de todos os termos dessa progressão aritmética. Questão 3. Obtenha a soma dos múltiplos de 5 compreendidos entre 151 e 216. Aqui vale lembrar quem são os múltiplos de 5. Os múltiplos de 5 são todos os números que estão na tabuada do 5. Então, 0 é múltiplo de 5, 5 é múltiplo de 5, 10 é múltiplo de 5, 15 é múltiplo de 5, 20 é múltiplo de 5, 25 é múltiplo de 5 e assim sucessivamente. Reparem que os números que são múltiplos de 5, eles terminam em 0 ou 5. Reparem também que essa sequência dos múltiplos de 5 é uma progressão aritmética de razão igual a 5. Então, eu quero os múltiplos de 5 compreendidos entre 151 e 216. Bom, 151 não é múltiplo de 5. Bom, mas qual que será o próximo múltiplo de 5 depois do 151? Bom, como só termina em 0 ou 5, o próximo múltiplo de 5 será o 155. Bom, e o segundo múltiplo de 5 e o próximo múltiplo de 5 depois de 155 será 160. Assim sucessivamente, até chegar no 216. Mas 216 não é múltiplo de 5. E qual que é o número múltiplo de 5 que vem antes do 216? É o 215. Então, eu tenho essa sequência aqui, que é uma progressão aritmética de razão igual a 5. E eu quero calcular a soma desses múltiplos de 5 aqui. Bom, então a soma desses n termos é igual ao primeiro mais o último vezes o número de termos dividido por 2. Bom, o primeiro termo eu sei quem é. Então, o primeiro termo eu tenho que vale 155. Mais o último que eu também sei que vale 215. Vezes o número de termos que eu não sei quantos termos tem nessa sequência aqui ainda. Isso tudo dividido por 2. Então, a soma desses termos aqui é igual a 155 mais 215. Isso aqui dá 370.
fica 370 vezes n dividido por 2. E 370 dividido por 2 resulta em 185 vezes n. Bom, então agora para calcular a soma dos n primeiros termos, falta ainda descobrir quanto que vale o n. Bom, eu posso descobrir com a fórmula do termo geral. A fórmula do termo geral é AN é igual a A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. Bom, a N eu sei quem é 215, é o último termo. Igual ao A1, que é o primeiro termo, que vale 155, mais N menos 1, e a razão eu sei que aqui é 5. Então, vezes 5. Então, 215 é igual a 155 mais. Aqui eu tenho que distribuir esse parênteses aqui, o 5 nesse parênteses. 5 multiplica o n, que dá 5n, e o 5 multiplica o menos 1, que fica menos 5. Então, 215 é igual a 155 menos 5 fica 150, mais 5n. Aqui eu posso passar o 150 para o outro lado com sinal trocado. Então fica 215 menos 150. Isso aqui é igual a 5n. E 215 menos 150, isso aqui dá 65, igual a 5n. Então, isolando o n aqui, fica 65 dividido por 5. E 65 dividido por 5 resulta em 13. Então, esse n aqui, ele vale 13. Então, aqui, Sn, na verdade, S13, porque n é igual a 13. Então, aqui existem 13 múltiplos de 5. Então, a soma desses 13 números é igual a 185 vezes 13. E 185 vezes 13 resulta em 185 vezes 13 resulta em 2.405. Então, a soma dos múltiplos de 5 compreendidos entre 151 e 216 é 2.405. Questão 4. Calcule a soma. Daí temos na letra A dos 30 primeiros termos da progressão aritmética. Então aqui nós temos essa progressão aritmética. Bom, então na letra A nós temos que o primeiro termo é igual a 4. A razão dessa progressão aritmética eu posso calcular pegando o segundo e subtraindo o primeiro. Chego à conclusão que a razão é igual a 6. Como eu quero os 30 primeiros números, a soma dos 30 primeiros termos dessa progressão aritmética, então n é igual a 30. Então, eu sei que a soma dos n termos de uma progressão aritmética é A1 mais AN, que multiplica n dividido por 2. Bom,
A N, A1 eu sei quem é 4. N eu sei que vale 30. O que eu não sei ainda é o AN. Bom, mas eu sei que a N é igual ao A1 mais N menos 1 que multiplica a razão. Bom, eu sei que o N vale 30. Se eu quero a soma dos 30 primeiros termos, isso aqui é igual a 1 mais a 30 vezes 30, dividido por 2. Então eu quero calcular o A30, que eu não sei quem é. Então, o A30 é igual ao A1 mais, que estou substituindo N por 30. Então, 30 menos 1 vezes a razão. Então, o A30 é igual ao A1 mais 29, que multiplica a razão. Então, o A30 é igual a 1 vale 4, mais 29 vezes a razão, que vale 6. Bom, então, o A30 vale 4 mais 29 vezes 6. 29 vezes 6, isso aqui dá 174. E 174 mais 4 dá 178. Portanto, o A30 vale 178. Bom, então é só substituir isso aqui na minha fórmula. Então, a soma dos 30 primeiros termos é igual ao A1, que vale 4, mais 178, que multiplica 30, dividido por 2. 178, 4 mais 178, isso aqui dá 182, vezes 30, dividido por 2. E aqui eu posso simplificar. Aqui eu posso simplificar. 30 dividido por 2 dá 15. Então, S30, soma dos 30 primeiros termos, é igual a 182 vezes 30 dividido por 2 dá 15. Então, a soma dos 30 primeiros termos é 182 vezes 15 é igual a 2.730. Então, essa é a resposta da letra A, 2.730. Bom, na letra B, a soma dos 20 primeiros termos de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é A1 igual a 17 e a razão é igual a 4. Então, nessa letra B, então sei que nessa letra B, o primeiro termo vale 17 e a razão é igual a 4. Bom, e eu quero calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, Sn é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Como eu quero a soma dos 20 primeiros termos, vou substituir n por 20. Então, isso aqui será A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. Eu sei que o A1 é igual a 17. Então, aqui eu posso substituir 17 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. Bom,
Eu ainda não sei quem é o A20, mas eu posso calcular. Usando a fórmula do termo geral, a n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, o A20, substituindo n por 20, será A1 mais 20 menos 1, que multiplica a razão. Então, o A20 será... O A1 vale 17. Então, aqui 17 mais 20 menos 1, 19. Vezes a razão, que vale 4. Então, o A20 será igual a 17 mais 19 vezes 4. 19 vezes 4, isso aqui dá 76. E 76 mais 17, isso aqui dá 93. Então, a 20 vale 93. Então, a soma dos 20 primeiros termos, voltando para a soma agora, é igual a 17 mais o A20, que vale 93, vezes 20 dividido por 2. E 17 mais 93 resulta em 110. E 20 dividido por 2 aqui resulta em 10. Então, a soma dos 20 primeiros termos é igual a 1.100. Então, essa é a resposta da letra B. Bom, e na letra C, pede para calcular a soma dos 20 primeiros números pares positivos. Bom, quais são os números pares? Números pares é todos aqueles que são divisíveis por 2. Então, se eu quero os números pares positivos, os positivos, o primeiro número par positivo é o 2. O próximo número par é o 4. Então, quais são os números pares positivos? Começa no 2. O próximo é o 4, o próximo é o 6, o próximo é o 8 e assim sucessivamente. Repare que os números pares positivos, eles formam uma progressão aritmética. Então, é uma progressão aritmética de razão R igual a 2, porque eles vão de 2 em 2. Bom, sabendo disso, eu quero os 200 primeiros números pares positivos. Bom, como eu quero calcular a soma, eu vou usar a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética. Então, A1 mais AN vezes n dividido por 2. Bom, como eu quero a soma dos 200 primeiros números pares, vou substituir n por 200. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais o A200 vezes 200 dividido por 2. Bom, o primeiro número par é o 2. Então, aqui eu já poderia substituir o A1 por 2. Então, 2 mais o A200 vezes 200 dividido por 2 dá 100. Então, aqui vezes 100. Agora falta descobrir quem que é o A200. Bom, eu posso usar de novo a fórmula do termo geral. A n é igual a 1 mais n menos 1, que multiplica a razão.
Então, aqui o A200 será quem? Então, o A200 é igual a 1 mais 200 menos 1, que multiplica a razão. Então, o A200 é igual, o A1 vale 2, mais 199 vezes a razão, que vale 2. Então, o A200 é igual a 2 mais 199 vezes 2. Isso aqui dá 199 vezes 2. Isso aqui dá 398. E 2 mais 398, isso aqui dá 400. Então, A200 é igual a 400. Então, agora eu posso substituir aqui. A soma dos 200 primeiros números pares positivos é igual a 2 mais 400 multiplicado por 100. Isso aqui é igual 2 mais 400, 402 vezes 100. Isso aqui é igual a 40.200. Então, essa é a soma dos 200 primeiros números pares positivos. Questão de número 5. A soma dos 20 termos de uma progressão aritmética finita é 700. Se o primeiro termo dessa progressão aritmética é 7, calcule o 10º termo. Bom, então eu tenho que a soma dos 20 primeiros números, a soma dos 20 termos de uma progressão aritmética finita é 710. Então, S20 é igual a 710. Lembrar que Sn é igual a 1 mais a n vezes n dividido por 2. Então, o S20 vai ser igual, substituindo n por 20. Então, S20 vai ser igual a A1 mais A20 vezes 20 dividido por 2. E isso é igual a 710. Aqui eu só usei a fórmula. O S20 é igual a 1 mais o A20 vezes 20 dividido por 2. E aqui eu posso simplificar. 20 dividido por 2 dá 10. Então aqui fica A1, mas eu sei que o A1 é igual a 7. Então fica 7 mais o A20 vezes 10. 20 dividido por 2 dá 10. Isso aqui é igual a 710. O 10, como está multiplicando, ele pode passar dividindo o membro direito da equação. Então, 7 mais A20 é igual a 710 dividido por 10. Então, 7 mais A20 é igual a 710 dividido por 10 dá 71. Bom, então eu chego à conclusão que o A20 pode ser escrito como 71 menos 7. Bom, e 71 menos 7, isso aqui dá 64. 71 menos 7 resulta em 64.
Então A20 é 64. Mas eu não quero o A20. Eu quero o 11º termo dessa progressão aritmética. O que eu quero então, na verdade, é o 10º termo dessa progressão aritmética. Bom, eu sei que o A20, se eu usar a fórmula do termo geral, a n é igual ao A1 mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, A20 será igual, aqui estou substituindo n por 20, então será igual ao A1, que vale 7, mais 20 menos 1, que multiplica a razão. Então, o A20 será... o A20 vale 64, que é o que a gente encontrou aqui. Então, aqui 64 é igual a 7 mais 20 menos 1 dá 19, vezes a razão. Aqui, esse 7 pode passar para o lado esquerdo de sinal trocado. Fica 64 menos 7, igual a 19, vezes a razão. Bom, então, 64 menos 7 resulta em 57. Então, aqui fica 57 igual a 19 vezes a razão. Então, a razão é igual a 57 dividido por 19. E 57 dividido por 19, isso aqui dá 3. Então, a razão aqui é igual a 3. Bom, agora, sabendo a razão, eu consigo calcular o 10º termo. Quem que é o 10º termo? E aqui, de novo, vou estar usando a fórmula do termo geral. A n é igual ao primeiro mais n menos 1, que multiplica a razão. Então, se eu quero calcular o A10, que é o 10º termo, isso será igual ao A1, que é 7, mais n vale 10, menos 1, vezes a razão que eu encontrei aqui, que vale 3. Então, o 10º termo é igual a 7 mais 10 menos 1 dá 9, vezes 3. Então, o A10 vale 7 mais 9 vezes 3 dá 27. Então, o A10 vale 7 mais 27, resulta em 34. Então, A10 vale 34. O 11º termo é 34. Questão 6. Calcule o valor de x na igualdade. Aqui eu tenho x mais 2 mais reticências mais 20x igual a 6.300. Sabendo que os termos do primeiro membro da igualdade estão em progressão aritmética. Bom, se esses termos aqui estão em progressão aritmética, que progressão aritmética é essa? O primeiro termo é x, o segundo é 2x, o terceiro seria 3x, até o último termo, 20x. Aqui é fácil de ver qual que é a razão. Eu pego qualquer termo, por exemplo, o terceiro, e subtraio o termo anterior. Então, 3x menos 2x, isso aqui dá x. Então, a razão dessa progressão aritmética é igual a x. Bom, e eu sei que a soma desses termos dessa progressão aritmética é 6.300. Então, a soma dos n termos dessa progressão aritmética é 6.300.
Bom, a soma dos n termos eu sei que é A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Essa é a soma dos n primeiros termos. Isso é igual a 6.300. Bom, o A1 eu conheço que vale x. O último termo, que é o AN, eu também conheço que vale 20x. E o N eu ainda não conheço, o número de termos. Então falta isso para poder calcular. Então, eu tenho que descobrir qual que é o valor do N. Então, para descobrir o valor do N, aqui eu vou usar a fórmula do termo geral, que é AN igual ao A1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O AN, o enésimo termo, é 20x, igual ao A1, que é x, mais N menos 1, que multiplica a razão, que vale x. Então, aqui vai ficar 20x igual a x, mais este x aqui pode distribuir, fica n vezes x, menos o x multiplica com menos 1, que fica menos x. Então, 20x é igual, aqui x menos x vai dar zero, posso simplificar. Então, aqui do lado direito sobra n vezes x. Bom, então aqui supondo, aqui note que o x é diferente de zero. Então, se x é diferente de zero, eu posso pegar esse x que está multiplicando. O x é diferente de zero porque se x fosse zero, todas as parcelas seriam iguais a zero, caso x fosse zero. Bom, e nesse caso, a soma não daria 6.300. Então, como x é diferente de zero, esse x que está multiplicando, eu posso passar para o outro lado dividindo, porque o x é diferente de zero. Se o x pudesse ser igual a zero, eu não poderia fazer isso, porque não existe uma divisão por zero. Então, bom, e x dividido por x dá 1. Então, aqui eu posso simplificar. Então, 20 é igual a n, ou n é igual a 20. Bom, então aqui o n, ele vale 20. Então, agora eu posso continuar calculando aqui. Bom, o primeiro termo eu sei que vale x. Mais o AN, que vale 20x, vezes o número de termos que eu acabei de calcular, que vale 20. Tudo isso dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, vou deixar ele dividindo aqui por enquanto. Isso é igual a 6.300. Agora preciso de espaço aqui do lado. Deixa eu apagar. Aqui note que o 20 eu posso dividir por 2. Ali vai me dar 10. Então, esse 20 aqui, dividido por 2, vai dar 10. Então, aqui vai ficar x mais 20x, que multiplica 10. Isso aqui vai ser igual a 6.300. Esse 10 aqui, que está multiplicando, posso passar para o membro do lado direito, dividindo. Então, vai ficar... E x mais 20x eu posso somar. Vai dar 21x. Aqui é 1x.
mais 20x. Somando os números dá 21x. Isso é igual a 6.300 dividido por 10. Então, 21x é igual a 6.300 dividido por 10 dá 630. Então, x é igual, passando esse 21 para o outro lado, dividindo, x é igual a 630 dividido por 21. Bom, e 630 dividido por 21, isso aqui dá 30. Exatamente 30. Então, x é igual a 30, que era o que eu queria calcular. Questão 7. Considerando a progressão aritmética, essa aqui, determine m. Bom, aqui repare que eu tenho um termo central. O que nós já vimos? Que o termo central é a média aritmética dos extremos. Então, ou seja, m, que é o termo central, aqui m é o termo central, pois o número de termos é ímpar. Nós temos 3 termos nessa progressão aritmética. E m é o termo central, que está no meio. O que nós vimos? Se nós temos termo central, ele é igual à média aritmética dos extremos dessa progressão aritmética. Então, m menos 7 mais 2m mais 1 dividido por 2. Essa aqui é a média aritmética dos extremos. Bom, então m é igual m mais 2m fica 3m. E menos 7 mais 1 fica menos 6. Dividido por 2. Então, esse 2 que está dividindo, eu posso passar para o lado esquerdo multiplicando m. Então, fica 2 vezes m, igual a 3 vezes m menos 6. Esse 3 eu posso passar para o lado esquerdo de sinal trocado, esse 3m. Então, 2m é igual, ou 2m menos 3m é igual a menos 6. 2m menos 3m é igual a menos m, ou menos 1m. Isso é igual a menos 6. E se menos m é igual a menos 6, então m é igual a 6. Que era o que eu queria determinar. Então m é igual a 6. Bom, e essa foi a última questão. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de realizar as atividades. Bons estudos!